mesmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Sabe aquela pergunta, de onde vem o nosso senso de certo e errado? É algo que a gente aprende, sei lá, com a família, com a sociedade? Ou é algo que vem de uma força superior? Ou será que a gente já nasce com isso? Bem-vindos! Hoje nossa análise mergulha numa entrevista, assim, fascinante com o autor e pensador Christopher Hitchens. A fonte é uma conversa bem franca, sabe? Onde ele é provocado a defender a moralidade sem precisar de religião. E a nossa missão aqui é descompactar os argumentos dele, explorar as objeções e, principalmente, entender por que, para ele, a simples pergunta de onde um ateu tira a moral era, em si, uma ofensa. Vamos direto ao ponto que acende a conversa. O entrevistador confronta o Hitchens com a ideia de que, sem um guia sobrenatural, sem um livro sagrado, ele basicamente não saberia a diferença entre o bem e o mal. A reação dele é imediata e forte. Ele diz que essa insinuação é degradante para o ser humano. E é fundamental entender o peso dessa palavra, degradante. Para o Hitchens, essa pergunta carrega uma premissa terrível, a de que os seres humanos só se comportam bem por duas razões: medo de punição ou desejo de recompensa. Uma recompensa celestial, no caso. Exato. Essencialmente a ideia de que somos todos monstros em potencial, sabe? E que só somos contidos por um sistema de vigilância cósmica. Ou, como ele mesmo ironiza, uma ditadura celestial. É uma visão bem sombria da humanidade, né? Pensa bem, ele diz que, se isso fosse verdade, ninguém devolveria uma carteira perdida, ninguém doaria sangue para um estranho. Pois é. Seríamos todos egoístas se não tivesse um grande irmão nos céus. E ele acha isso um insulto à nossa capacidade de ser bom. Exatamente. Ele vira o argumento de cabeça para baixo. Ele diz que respeitaria muito mais um religioso que falasse: olha, eu seria ético de qualquer jeito, minha fé só reforça isso. Do que alguém que diz: a única coisa que me impede de cometer atrocidades é a minha religião. Essa segunda opção, para ele, é moralmente muito suspeita. E ele mostra como essa ideia não é nova, né? Ele cita um ensaio do Jonathan Swift. Sim, é antigo isso. Cita um personagem, ouve os argumentos de um ateu e a conclusão dele é tipo: ótimo, agora eu posso beber, ir para bordéis e desobedecer o pastor. A associação entre ateísmo e imoralidade vem de séculos. Ok, então, se a moralidade não vem de Deus, qual a origem dela na visão do Hitchens? De onde ela brota? A resposta dele é bem direta. É inata. É uma faculdade que evoluiu com a gente, sabe? É parte do nosso hardware biológico. Ele argumenta que muito antes das grandes religiões monoteístas sequer existirem, todas as sociedades humanas já tinham proibições. Contra perjúrio, roubo, assassinato, estupro, e a razão é puramente prática, sim. São comportamentos que destroem o tecido social. Sem essas regras, a cooperação, a sobrevivência do grupo, tudo fica impossível. Ou seja, a religião não inventou a moralidade, ela só codificou, talvez tenha se apropriado dela. Na visão dele, sim. A religião extrai sua moralidade dos humanos, não ao contrário. Ela pega esses princípios que já existiam e os apresenta como se fossem mandamentos divinos. Mas a entrevista traz uma provocação muito boa a esse argumento. Se a moralidade é só mais um impulso evolutivo, como a fome, por que a gente deveria considerar ela superior a outros impulsos? Tipo, de pegar algo que a gente quer. Sim, essa é a grande questão. O argumento contrário é que a religião oferece um padrão externo, um juízo objetivo que nos ajuda a disciplinar esses impulsos. E é fascinante como o Hitchens responde a isso. Ele não usa um argumento filosófico abstrato. Ele conta uma história pessoal. Ah, a história do taxista. Isso. Um taxista muçulmano em Washington. A esposa do Hitchens esqueceu uma bolsa no táxi dele com bastante dinheiro dentro. E o motorista fez um esforço enorme para encontrar o casal e devolver tudo intacto. E quando Hitchens oferece uma recompensa, o motorista recusa, dizendo que era seu dever islâmico. Peraí, isso parece contradizer tudo o que ele disse. O próprio motorista atribui a boa ação à fé dele. Exatamente.
À primeira vista, parece um gol para o lado religioso, mas o Hitchens veio o exato oposto. Como assim? Para ele, o que está em ação ali é a decência humana do motorista, que está brilhando apesar da roupagem religiosa que ele usa para descrevê-la. O Hitchens tem uma definição ótima para a moralidade. Ele diz: é o que você faz quando tem certeza de que ninguém está olhando. E naquele momento o motorista estava sozinho. Exato. Podia ter ficado com dinheiro. Ninguém saberia. Então a religião seria só a linguagem que ele encontrou para expressar um sentimento que já estava lá dentro? Precisamente. O Hitchens acredita que o motorista não conseguiria viver em paz consigo mesmo se ficasse com aquele dinheiro. Esse sentimento interno, essa consciência, é a verdadeira fonte da moral. E sugerir que essa decência só existe por causa de uma promessa de paraíso ou uma ameaça de inferno é para o Hitchens o que é de fato degradante. Entendi. Então, para ele, a moralidade vem de uma bússola interna, não de um mandamento externo. Mas isso abre a porta para uma questão ainda mais profunda, que o entrevistador levanta citando o C.S. Lewis. Se essa bússola interna, a nossa consciência, é só o resultado de química no cérebro, como a gente pode confiar nela, ou em qualquer pensamento nosso? É o grande desafio filosófico ao materialismo, né? A citação do Lewis é poderosa. Ela diz, basicamente, se nossas mentes são só cérebros, e cérebros são só bioquímica, e bioquímica é só um fluxo sem sentido de átomos, por que um pensamento teria mais significado que o som do vento nas árvores? Como a razão pode emergir do que é irracional. Exato. A fonte. Lembra que o próprio Darwin teve essa crise. Ele chamou de dúvida horrível. Sim, é verdade. Ele se perguntava, se a mente humana evoluiu da de animais inferiores, por que as convicções dela seriam confiáveis? Alguém confiaria nas convicções da mente de um macaco? É um nó difícil de desatar. E o Hitchens, fiel ao estilo dele, não se deixa paralisar por isso. Ele basicamente diz que isso não o impede de dormir à noite. Ele menciona que fez o sequenciamento de DNA dele, descobriu que tem parentesco com chimpanzés e até com plantas, e encara isso com naturalidade. Ele não precisa acreditar que o Big Bang o tinha em mente para a vida ter sentido. Então ele não resolve o problema, ele meio que o ignora e segue em frente. Não exatamente. Em vez de se perder na abstração, ele traz o debate de volta para o campo prático, com um desafio duplo, que ele considera demolidor. Qual seria? O primeiro é: nomeie uma única ação ética ou uma declaração moral feita por uma pessoa religiosa que não poderia, em princípio, ter sido feita por um não crente. Ele afirma que em todos os debates que teve, ninguém nunca conseguiu dar um exemplo. E a segunda parte do desafio vira o jogo. Exato. A contrapartida é: pense em uma ação perversa, uma atrocidade, cometida explicitamente por causa da fé. E aí? Aí a lista é infinita. E imediata na cabeça de qualquer um. Para ele, isso desloca completamente o ônus da prova. E para explicar de onde vem a razão e a arte sem um criador, ele usa um conceito brilhante, o de valor excedente. Valor excedente. O que ele quer dizer com isso? E aqui está a sacada do Hitchens para resolver esse dilema. Ele chama de valor excedente. É a ideia de que a evolução não é perfeitamente eficiente. Ela nos deu um cérebro potente para sobreviver, para caçar, para escapar de predadores, mas esse cérebro veio com bônus inesperados. Veio com capacidades que não têm uma utilidade óbvia para a sobrevivência. Ah, entendi. A capacidade do Beethoven de compor a Nona Sinfonia, ou a nossa de sentir empatia por um personagem de ficção. Isso não nos ajuda a fugir de um tigre. Certo. Mas são subprodutos magníficos e inesperados dessa complexidade cerebral. É a resposta materialista para a origem da arte, do altruísmo, da filosofia. Ok, a lógica interna do argumento dele faz sentido. Mas a gente sabe qual é a primeira coisa que um crítico levantaria aqui. E os desastres do século XX cometidos em nome de ideologias oficialmente ateístas. Como ele lida com o fantasma do comunismo e a morte de dezenas de milhões de pessoas. Ele dedica um bom tempo para desmontar essa acusação, que ele considera uma falácia. Ele divide a análise em duas frentes. Primeiro, ele tira o fascismo da equação. Argumenta que os regimes fascistas, longe de serem ateus, estavam profundamente entrelaçados com a religião. Como assim? O fascismo do Mussolini na Itália e do Franco na Espanha eram, na prática, aliados da Igreja Católica.
O imperador japonês era literalmente considerado um deus. E até o regime nazista manteve um acordo formal com o Vaticano. Certo. Então ele argumenta que esses não eram exemplos de estados ateus. Mas e a União Soviética de Stalin? Essa era declaradamente, oficialmente, agressivamente ateia. Sim, e é aqui que o argumento dele fica mais sutil e contraintuitivo. Hitchens alega que Stalin não criou um Estado genuinamente secular. Em vez disso, o que ele fez foi sequestrar e explorar o que ele chama de um legado de atraso, servilismo e credulidade inculcado por séculos de cristianismo ortodoxo. Ele basicamente trocou um deus por outro. Exatamente. Pense nos elementos. São os mesmos de uma teocracia. Tinha um líder infalível, tratado como um deus vivo, a figura do pai sagrado herdada direto do czar. Tinha a caça às heresias. Os expurgos, os julgamentos forjados onde as pessoas confessavam crimes que não cometeram, tinha uma ortodoxia imposta de cima para baixo, o dogma do partido, a estrutura de poder. Era uma cópia carbono do modelo teocrático. Então, um ponto principal dele que o veneno não era o ateísmo, mas o dogmatismo e o totalitarismo, que podem usar qualquer ideologia, seja religiosa ou não. Perfeito. Se a gente conectar isso ao quadro geral, ele diz que a comparação é injusta. Para o argumento ser válido, seria preciso encontrar uma sociedade fundada nos princípios do pensamento secular de figuras como Spinoza, Thomas Jefferson ou Einstein. E que, por causa desses princípios, virou uma ditadura. Exato. E segundo Hitchens, esse exemplo simplesmente não existe na história. As atrocidades foram cometidas por sistemas que replicavam a mentalidade absolutista da religião, não pela aplicação da razão secular. Isso nos leva ao último trecho da conversa, que é mais pessoal, quase poético. O entrevistador fala sobre a experiência do sublime, do transcendente, e usa o exemplo do poeta Percy Shelley. Shelley era um ateu notório, foi expulso de Oxford por isso, e mesmo assim ele escreveu um poema sobre uma presença que ele sente em todos os lugares, mas não vê em lugar nenhum. E isso levanta uma questão delicada, né? Como um materialista convicto lida com esses sentimentos de assombro, de transcendência, que parecem apontar para algo além do mundo físico. A resposta do Hitchens é que esse é um erro comum de categoria. É achar que materialistas não têm um senso do luminoso ou do sublime. Mas a diferença para ele é a fonte desse sentimento. Para o Hitchens, as maravilhas do universo, reveladas pela ciência, a complexidade de uma célula, a vastidão de uma galáxia, tudo isso é mais que suficiente para inspirar assombro. Não é preciso postular uma fonte sobrenatural. Mas e o sentimento específico do Shelley? Ele não se sente nem um pouco provocado pela experiência de um grande poeta que, mesmo sendo ateu, sentiu algo mais? Nem um pouco. Ele é brutalmente direto. O entrevistador pergunta: então Shelley estava simplesmente enganado, respondendo a algo que não existe? A resposta do Hitchens é um seco. Sim, claro que sim. Uau! Para ele, a crença de que existe algo transcendente e divino é apenas uma delusão muito comum que pode afetar qualquer um, inclusive gênios da poesia. O fato de um poeta sentir algo assim não abala em nada a visão de mundo materialista dele. É uma resposta bem direta. Então, para fechar, os pilares do argumento do Hitchens são: a moralidade é inata, produto da nossa evolução, a razão se sustenta sozinha, sem precisar de uma muleta divina, e as grandes atrocidades de regimes ditos ateus foram, na verdade, perversões de modelos teocráticos, não produto do pensamento secular. Exato. No fundo, o que essa entrevista expõe é o cerne de um debate eterno. A humanidade precisa de uma estrutura sobrenatural para ser boa e para pensar com clareza? Ou essas qualidades são inerentes à nossa natureza, forjadas pela evolução e pela necessidade de viver em sociedade? O Hitchens, com toda a retórica afiada dele, defende veementemente a segunda opção. E isso nos deixa com uma última reflexão. A discussão foca muito em atos morais ou imorais, no certo e no errado. Mas e a inspiração? Hitchens diz que o cosmos, a ciência, a natureza são suficientes para inspirá-lo. Mas no caso de Shelley, um ateu sentindo uma inspiração que parece vir de algo transcendente, o que se perde ou o que se ganha?
Rotular essa sensação como uma delusão comum pode ser logicamente consistente, mas será que não se perde algo ao descartar o poder que essa delusão tem para criar beleza e sentido? A questão talvez não seja se o sentimento é real em um sentido objetivo, mas o que fazemos com ele e o que ele nos permite criar.